Olá, alunos! Eu sou o professor André Brandão e na videoaula de hoje abordaremos a introdução aos objetos de aprendizagem. Então, essa é a agenda que iremos abordar, em que trataremos do uso de recursos tecnológicos na educação, objetos de aprendizagem, tipos de objetos de aprendizagem, interação e concepção de um objeto de aprendizagem, características de um objeto de aprendizagem e o local onde encontrar objetos de aprendizagem. Então vamos começar aqui com o primeiro tópico da aula de hoje, uso de recursos tecnológicos na educação. Então, o que acontece? Um pequeno histórico, né? Então, a relação de recursos tecnológicos na internet provocaram a ressignificação do processo educacional como um todo. O que isso quer dizer? Que com a internet, uma grande quantidade de materiais ficaram disponíveis para as pessoas, né? Então, a crescente quantidade de materiais educacionais é disponibilizada na internet no formato de softwares, jogos, simulações, imagens, vídeos, entre outros. Uma grande quantidade de mídias em diversos formatos estão disponíveis às pessoas que se interessam de alguma forma em recursos tecnológicos para a educação. Mas tem um porém. O acesso a materiais torna-se um processo cansativo e muitas vezes fracassado. Por exemplo, vamos supor que alguém quer aprender sobre determinado conteúdo. Alguém pode buscar, por meio de uma ferramenta da internet, alguns diferentes recursos. No entanto, a grande quantidade de recursos pode dificultar essa questão da busca de formas de aprendizado. Então, muitos desses materiais foram desenvolvidos em grandes blocos, por exemplo, cursos completos, softwares e vídeos que tratam de diversos conteúdos. Ou seja, pode ser que alguém não queira fazer uso de um curso completo em que ela encontra disponível na internet. Ela quer um pedaço apenas daquele curso completo, mas pode ser que não seja possível de se aproveitar apenas um pedaço, apenas a completude daquele curso. Então, surgiu uma nova maneira de pensar o desenvolvimento e de organizar a descrição, a busca e a reutilização desses materiais educacionais. Então, surgiu o conceito de objetos de aprendizagem. Então como que surge isso? A falta de informações sobre os materiais e também a grande quantidade de materiais levou a esse surgimento aqui do conceito de objetos de aprendizagem, que também tem origem dentro da ciência da computação, na questão do paradigma da programação orientada a objetos, em que os recursos podem ser divididos em partes e essas partes podem ser reaproveitadas, reutilizadas em diversas formas. Certo? Então, com isso, vamos ao segundo tópico da aula de hoje. Vamos tratar um pouco mais sobre objetos de aprendizagem. Então, objetos de aprendizagem podem ser vistos como componentes ou unidades digitais catalogados e disponibilizados em repositórios na internet para serem reutilizados para ensino. Vejam bem, a palavra reutilizados aparece novamente aqui na questão de objetos de aprendizagem. Então, uma definição possível aqui de ser mencionada é a definição da I3E, em que diz o seguinte: qualquer entidade digital ou não que pode ser usada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado apoiado pela tecnologia. Um destaque aqui deste conceito da I3E é a menção da entidade digital ou não, certo? Então essa aqui é uma definição um pouco mais ampla sobre objetos de aprendizagem. No entanto, David Willey sugeriu uma definição menos ampla, em que ele diz o seguinte sobre objetos de aprendizagem: qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para apoiar a aprendizagem. Vejam bem, qualquer recurso digital, certo? Então foi removida a questão do digital ou não e foi inserida aqui que é apenas recursos digitais. David Willey disse isso. Então nessa presente aula que você assiste, adotamos o conceito de David Willey para abordar os objetos de aprendizagem, ou seja,
Qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para apoiar a aprendizagem. Então, com isso, vamos falar um pouco mais aqui sobre os tipos de objetos de aprendizagem, uma vez que nós mencionamos aqui qual é o conceito a ser utilizado na aula de hoje. Então, vamos aos tipos de objetos de aprendizagem. Então, vamos restringir ainda mais a definição de David Willing. E vamos considerar como objetos de aprendizagem aqueles que podem interferir diretamente na aprendizagem. Tá? Então, o que isso quer dizer? Não significa que qualquer recurso digital é um objeto de aprendizagem. Significa aqui que objetos de aprendizagem são aqueles que podem interferir diretamente na aprendizagem. Como assim? Bom, vamos a um exemplo do ambiente virtual de aprendizagem. No ambiente virtual de aprendizagem, nós temos alguns exemplos, como é o caso do Tidia, como é o caso do Moodle, certo? Eles são recursos digitais, no entanto, eles fazem uma questão operacional dos objetos de aprendizagem. E aqui, ao seguir esta restrição, né, em que pode interferir diretamente, então, um ambiente virtual de aprendizagem, conhecido como AVA, nesta aula de hoje, aqui no que é mencionado, não é considerado um objeto de aprendizagem. Então, há diversos tipos de recursos digitais que podem ser considerados um objeto de aprendizagem. Então, vamos a mencionar alguns dos tipos aqui. Então, nós temos imagem, certo? Um arquivo de imagem que a pessoa visualiza alguma coisa, aquilo pode influenciar diretamente no aprendizado de alguma coisa. Pode ser utilizado para algum tipo de reflexão, algum tipo de menção ou um exemplo. Um arquivo de áudio, uma audioaula ou uma narração de alguma coisa também pode ser considerado um objeto de aprendizagem. Um vídeo, por exemplo, esse vídeo que você assiste neste momento, uma videoaula, pode ser considerado um objeto de aprendizagem. Animações. Bom, aqui nós temos uma pequena diferença entre vídeo e animações. Um vídeo, você enxerga diretamente uma pessoa que está na frente da câmera, que tem um ambiente real que foi gravado. Uma animação é uma sequência de imagens realizadas dentro de um ambiente em 2D, duas dimensões, ou 3D, três dimensões, ao utilizar ferramentas específicas para criar uma sequência de imagens que ilustre, de alguma forma, um arquivo de animação. Simulação é um software, é um tipo de software que é utilizado para ilustrar alguma situação real, seja dela da natureza ou não. Hipertexto, um exemplo de hipertexto pode ser um curso, certo? Um curso de hipertexto, um curso online, em que pode ter recursos de texto, de imagem, de vídeo, de áudio, enfim, inclusive os arquivos de hipertexto, em que são uma linguagem constituídos por uma linguagem de marcação, em que são disponibilizados na internet. E softwares, esses com uma maior interação da pessoa que aborda esse tipo de objetos de aprendizagem. E por falar em interação, essa interação é parte do próximo tópico desta aula, interação e concepção de um objeto de aprendizagem. Então, vamos à questão. Então, um objeto de aprendizagem é tanto mais interativo quanto maior a capacidade de intervenção do aluno no conteúdo ensinado por esse objeto de aprendizagem. Um OA com alta interatividade possibilita a ação do aluno e o estabelecimento de uma relação de reciprocidade. Ou seja, quanto mais o OA permite que o aluno se aproprie de informações, reflita e seja ativo em seu processo de aprendizagem, mais interativo ele é. Ou seja, existe uma troca, existe um caminho de duas mãos entre a pessoa que acessa esse objeto de aprendizagem e o objeto de aprendizagem que dá uma resposta à pessoa. Então, por exemplo, uma imagem. Quão interativo pode ser uma imagem? Bom, pode ser interativo da seguinte forma. Alguém pode olhar uma imagem, como é essa que você visualiza aqui na tela. Então, ela pode vir a refletir sobre em que época que foi pintada essa imagem,
a quem se refere, quem é o autor e diferentes características históricas que podem ser mencionadas sobre esta imagem. Certo? Então a imagem é um recurso, é um objeto de aprendizagem. No entanto, estamos tratando sobre a interatividade. E vamos a um outro exemplo, que é o software. Esse tem uma interação muito maior, pois diferentes, por exemplo, aqui, balanceando a equação. Esse software ele tem diferentes recursos na sua interface, diferentes elementos em que a pessoa pode acessar, clicar em cima, pode ouvir, pode visualizar, pode ter uma capacidade de troca muito maior com um software do que com uma imagem. Então, o software tem uma interação maior se compararmos com uma imagem. Vamos falar um pouco sobre concepção aqui. Então, na concepção e desenvolvimento de um OA, como também na sua escolha e utilização, quais são os fatores que determinam uma maior ou menor interatividade? Então, um deles é a nossa concepção epistemológica e de aprendizagem. Por exemplo, vamos supor que alguém quer aprender de alguma forma em que é exercitada mais a memória. Então, um objeto de aprendizagem é criado ou escolhido de acordo com essa questão aqui da concepção epistemológica de memorização. Outro exemplo vamos supor que alguém tem uma maior facilidade de aprendizado por meio de situações, problema. Ela gosta, uma pessoa que tem facilidade de resolver problemas e, portanto, aprende mais nesse sentido. Então, o objeto de aprendizagem pode ser criado ou escolhido de acordo com essa concepção epistemológica. Mas isso não significa que estamos definindo o tipo de objeto de aprendizagem que seja melhor ou pior. Tudo depende do objetivo de aprendizagem que se tem ao utilizá-lo e da estratégia pedagógica que será empregada para isso. Certo? Então, com isso, vamos à penúltima questão da aula de hoje, características de um objeto de aprendizagem. Então, características dos objetos de aprendizagem possuem duas perspectivas, a pedagógica e a técnica. Então, primeiramente, vamos abordar a perspectiva pedagógica. Então, perspectiva pedagógica, nós temos aqui a interatividade, que foi acabado de mencionar aqui, que é a questão do quanto que o objeto de aprendizagem possibilita uma resposta a quem o acessa. A autonomia é o quanto que o objeto de aprendizagem auxilia, por exemplo, em tomadas de decisões. A cooperação significa que o quanto que um objeto de aprendizagem possibilita trocas de mensagens ou trocas de ideias entre diferentes pessoas que acessam este objeto de aprendizagem. A cognição. Cognição significa o quanto que um objeto de aprendizagem refere-se à sobrecarga cognitiva, né? Ou seja, o quanto que diferentes questões são estimuladas aqui no momento em que a pessoa acessa esse objeto de aprendizagem. Então, isso significa a cognição. E a afetividade significa aqui levar em conta sentimentos da pessoa em que acessa um objeto de aprendizagem. Então, essa aqui foi a perspectiva pedagógica. Sobre a perspectiva técnica, então nós temos aqui a característica de disponibilidade, ou seja, o objeto de aprendizagem está disponível para as pessoas o acessarem. Tá? Então, está disponível ou não. Então, essa é a questão de disponibilidade. Acessibilidade. Leva em conta aqui, será que diferentes pessoas com diferentes perfis, diferentes características, sejam elas com necessidades especiais ou não, têm facilidade de acessar um objeto de aprendizagem? Confiabilidade indica que um objeto de aprendizagem não possui defeitos técnicos, certo? Ou seja, ele está intacto, está inteiro para ser utilizado sem maiores problemas. Portabilidade seria a capacidade de um objeto de aprendizagem poder ser transferido em diferentes tecnologias, por exemplo,
diferentes ambientes virtuais de aprendizagem, o AVA. Facilidade de instalação. Bom, nem todo objeto de aprendizagem precisa de instalação. No entanto, para aqueles que precisam, será que está fácil de instalar esse objeto de aprendizagem? Granularidade. Essa é uma questão bastante importante aqui nos objetos de aprendizagem. Granularidade. Vamos supor aqui, nós levamos em conta, como a própria palavra diz, grãos. Certo? Então, quanto maior um grão de alguma coisa, certo? Menos detalhes nós temos. Nós temos mais uma visão mais macro de algo. Agora, se nós começarmos a cortar este grão grande em vários pequenos grãos, nós temos uma maior quantidade de grãos, ou seja, nós temos uma maior granularidade, nós temos unidades menores, mas com mais detalhes. Então, essa é a questão de granularidade. Será que o objeto de aprendizagem tem uma granularidade maior ou menor? Agregação. Agregação indica se os componentes do objeto de aprendizagem, podem ser mencionados como grãos, podem ser agrupados em conjuntos maiores de conteúdos, como, por exemplo, as estruturas tradicionais de um curso. Durabilidade. Indica se o objeto de aprendizagem se mantém intacto quando o repositório em que ele está armazenado muda ou sofre problemas técnicos. E reusabilidade indica as possibilidades de reutilizar os objetos de aprendizagem em diferentes contextos ou aplicações. Essa é a principal característica do objeto de aprendizagem a ser influenciado por todas as demais, certo? Reusabilidade. Desde o início desta aula, essa questão da reusabilidade é mencionada. Então, ao criar um objeto de aprendizagem, o autor desse objeto de aprendizagem deve se preocupar com a questão de o quanto esse objeto de aprendizagem pode ser reutilizado em diversas formas, certo? Então, essa reusabilidade é uma das questões mais importantes aqui do objeto de aprendizagem. Vamos ao último tópico da aula de hoje, que é o local onde encontrar objetos de aprendizagem. Aqui não é uma preocupação mencionar detalhadamente esses locais. Então, serão apenas mencionados aqui para você que tem curiosidade de buscar mais objetos de aprendizagem, para aprender mais de diversas formas. Então, serão mencionados aqui alguns locais. Mas como que isso acontece? Bom, então muitos dos objetos de aprendizagem estão espalhados pela internet e podem ser considerados em uma variedade de locais. Podem ser encontrados, né, de variedades de locais. Então, apesar dessa diversidade de locais de armazenamento, os bancos de dados mais adequados para se encontrar um objeto de aprendizagem são os repositórios, especializados no armazenamento de objetos de aprendizagem, ou ROAs. Repositórios de objetos de aprendizagem. Então, objetos de aprendizagem a gente pode mencionar como OAs, né? Então, repositórios de objetos de aprendizagem, então repositórios de OAs, ROAs. Então, o que um ROA tem? Um ROA, ele tem mais informações sobre questões pedagógicas, sobre questões de aprendizado da pessoa sobre um objeto de aprendizagem. Vamos mencionar aqui alguns repositórios nacionais. Então, pode ser mencionado aqui o Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem, que é do MEC, o RIVED, Rede Interativa Virtual de Educação, o CESTA, Coletânea de Entidades e o Suporte e o Uso da Tecnologia na Aprendizagem, Laboratório Virtual da USP, esse disponível aqui exclusivo para áreas de Química e Física, Casa das Ciências, outro repositório, MDMat, mídias digitais para matemática, quem se interessa em objetos de aprendizagem sobre matemática, o MDMat pode ser acessado, o portal eUnicamp, Curta na Escola, certo? Então esses foram os repositórios nacionais. Agora vamos a alguns repositórios internacionais para quem tiver interesse nesses tipos de objetos de aprendizagem. Então, um deles é o Ariadne, é um repositório com grande destaque, esse muito bem recomendado.
Careo, Campus Alberta Repository de objetos de aprendizagem, de objetos educacionais. Merlot, Multimedia Educational Resource for Learning Online. Whisk Online e o freephoto.com. Então, com isso, nós abordamos todos os tópicos da aula de hoje sobre objetos de aprendizagem. Então, primeiro nós tratamos sobre como que os recursos tecnológicos na educação influenciam aqui e como surgiu o conceito de objetos de aprendizagem. Foram mencionados aqui diferentes conceitos de objetos de aprendizagem, um da I3E, outro do Wiley, e depois nós restringimos um pouco mais esses conceitos para tratar sobre os tipos de objetos de aprendizagem. Em seguida, tratamos sobre interação e concepção de objetos de aprendizagem. Foram caracterizados aqui os objetos de aprendizagem e foram mencionados aqui também locais onde é possível de se encontrar objetos de aprendizagem, são também conhecidos como repositórios. Então a aula de hoje foi baseada aqui no livro Objetos de Aprendizagem, volume 1, Introdução e Fundamentos, da Juliana Braga, da coleção inteira editora da UFABC. Então a aula de hoje refere-se ao capítulo 1 deste livro. Muito obrigado, espero que tenham gostado.